Boa tarde, meu nome é Arnaldo. O meu trabalho é a IE Dataset, um novo benchmark para detecção de assaltos em ambientes internos. E o orientador é Luiz Felipe. Beleza. Durante esse trabalho, a gente vai tentar responder algumas perguntas. A primeira delas é como detectar assaltos em tempo real, principalmente no contexto da violência brasileira, que é bem diferente da violência de fora. A segunda pergunta é se existem bases especializadas para ambientes internos, principalmente que a maioria dos assaltos ocorre, por exemplo, numa loja, num posto de gasolina não, enfim. E a terceira pergunta é qual é o melhor tipo de descritor de características para detecção de assaltos. Beleza. Antes de tudo, alguns trabalhos relacionados, datasets do estado da arte. O primeiro é o Behave Video, ele tem 19 vídeos com violência, 144 sem violência e tem 2 horas e meia de duração. E as cenas são todas de ambiente externo. Foi publicado em 2010. Logo de cara dá para perceber que esse dataset ele não é bom o suficiente para a tarefa de detecção de assalto, porque primeiro tem poucos vídeos e isso é ruim para o padrão de machine learning de hoje em dia, e segundo porque tem cenas de ambiente externo. Por exemplo, tem carro, tem moto, isso pode atrapalhar na classificação. O segundo dataset é o Hollywood, ele tem 100 vídeos com violência e 100 sem violência, tem 0,08 horas de duração e ele tem cenas extraídas de filme, foi lançado em 2011. Também dá para ver logo de cara que não é adequado para o trabalho de detecção de assalto, porque são cenas simuladas. Quando eu estava olhando o dataset, eu percebi, por exemplo, que tinha luta de espada. Isso não vai acontecer em um assalto. Aí o terceiro dataset é o Rocky Fight Dataset, tem 500 vídeos com violência, 500 sem, 0,44 horas de duração e são cenas extraídas de esporte, especificamente jogos de Rocky. Foi lançado em 2011. Também não é adequado para detecção de assalto. Tem a Violent Flows, que são 123 vídeos com violência, 123 sem, 0,8 horas de duração e tem cenas de ambiente externo. O mesmo problema da Behave Video. Aí tem a UCF 111, é um dataset que tem 111 classes, apenas duas delas classificam violência, que é a de luta de sumô e a de luta de boxe, representa 276 vídeos, e os vídeos sem violência são 13.044. Aí nesses vídeos sem violência tem coisas como uma pessoa tocando piano, enfim, várias classes. E tem 27 horas de duração. Mesma coisa, mesmo problema das outras bases, não representa violência de assalto no mundo real. Aí, essas últimas duas bases são as que aparentam ser mais parecidas com o problema que a gente quer resolver. A primeira é o CF Crime, ela tem 950 vídeos com violência, 950 vídeos sem violência, tem 127 horas de duração e tem tanto cenas em ambiente externo e em ambiente interno. Foi lançado em 2018. E tem a RWF 2000, que tem 1.000 vídeos com violência e 1.000 vídeos sem violência, 2,8 horas de duração, e também tem ambiente interno e externo. Foi lançado em 2020. Aí aqui tem algumas cenas desses datasets. Dá para ver que nenhum deles representa um assalto real. Aqui tem uma briga de hockey, aqui tem uma briga policial numa estrada, e aqui tem uma briga de multidão num estádio de futebol. Beleza, aí o que a gente propôs? A gente propôs um dataset e dois subdatasets. O dataset que a gente propôs é o AIE, ele tem 400 vídeos com violência e 300 sem violência, tem 1,83 horas de duração e só tem cenas de ambiente interno. Os vídeos foram coletados do YouTube e do LiveLeak. Aí tem dois subsets, o primeiro dele é o RWF Indoor, que ele foi criado a partir da RWF 2000. Ele tem 456 vídeos com violência e 414 sem violência. E 1 hora e 19 de duração. Basicamente, a gente viu todos os vídeos da RWF 2000, separou aqueles que eram parecidos com assalto em ambiente interno, e a gente vai expor isso em forma de um CSV, com o nome do vídeo e a classe dele, em relação à base original. Aí, o segundo subset é o CF Indoor, baseado no CF Crime. Ele tem 593 vídeos com violência e 1.776 sem violência, 5 horas e 55 de duração. Esse é um pouco mais complicado para criar, porque os vídeos da UCF Crime originalmente têm um range de duração de 10 a 20 minutos, e tem até vídeos que tem, sei lá, 1 hora. Então, o que a gente fez foi fazer marcações temporais. Então, isso vai ser divulgado de um CSV, o nome do vídeo original, onde o clipe começa em relação ao vídeo original e onde ele termina, em duração de segundos, de 5 a 10 segundos. Beleza. Esses foi os datasets que a gente está propondo.
Aí aqui tem umas cenas da AIE, dá para ver que ele é totalmente diferente dos outros datasets do estado da arte. Tem um assalto com essa arma e um assalto com revólver. Aí em relação a AIE, alguns dados sobre ela. Os vídeos variam de 5 a 10 segundos de duração, sendo a maioria 9 a 10 segundos. 300 vídeos com 9 segundos e quase 300 também com 10 segundos. Aí em questão de resolução, a maioria tem 1280 por 720, mas esse rejoelha também. Em relação a onde ocorrem os vídeos, a maioria é em loja de conveniência, mas também tem casas lotéricas, loja de varejo, mercado e outros. Por exemplo, loja de retalho e outros ambientes comerciais que a gente não conseguiu identificar o que estava vendendo, enfim. Em relação a como ocorrem as cenas de violência. A maioria é assalto a revólver, mas também tem metralhadora e rifle, arma branca ocluída, ou seja, a arma estava debaixo de um casaco, alguma coisa do tipo, e também tem assalto sem nenhuma arma. Beleza. Aí, como é que a gente fez para avaliar tanto os datasets que a gente está propondo, quanto os outros do estado da arte? A gente usou dois tipos de extrator de característica, o Handcrafted Feature e o Learned Features. E a gente definiu um framework. Esse framework é o seguinte: a gente divide o dataset em três partes. A primeira parte é o Training Set 1, que ele usa 50% do dataset. Eu passo o extrator de características, eu consigo vários vetores de característica, vou clusterizar esses vetores e usar a técnica de Bag of Features. Quando eu clusterizo, eu crio um dicionário. Para os experimentos da gente, a gente usou 2048 clusters. Aí, beleza. Aí depois eu vou para o Training Set 2 e o Testing Set. Essa parte do framework é para treinar um classificador e avaliar ele. Então eu passo o extrator de características, um desses dois, para esses vídeos, vou ter o espaço F vetorial, vou usar a técnica de Bag of Features e com isso eu consigo criar um descritor para cada vídeo. E depois eu calculo a acurácia. Eu vou falar um pouquinho agora dos dois extratores. O primeiro é o Handcrafted. A gente usa uma técnica clássica, que é o MoSift, que ela é baseada numa tecnologia chamada Sift. Basicamente, eu tenho como entrada um frame do vídeo e um threshold de epsilon. Eu passo a função Sift, eu passo para a função Sift um frame. Essa função Sift vai calcular ponto Sift. Os pontos Sifts, eles são descritos de duas formas. Eles têm um x e y em relação ao frame completo, e eles têm um descritor. Esse descritor tem 128 dimensões e ele é calculado usando uma técnica chamada pirâmide gaussiana. Eu não vou explicar muito sobre ela, mas enfim. Aí, para cada ponto shift calculado, eu vou ver se o optical flow dele é maior que o threshold que eu selecionei antes. Se for, então ele pode ser um ponto MoSift. É o que eu faço. Eu calculo o optical flow de todos os pontos da vizinhança, se eu não me engano, 128 pontos, é isso. E eu crio um histograma chamado histograma de optical flow, que ele tem 128 dimensões. E eu vou concatenar ele com o descritor Sift, e agora eu tenho um descritor MoSift, de 256 dimensões. E eu jogo ele para o espaço F, que é esse espaço aqui. Beleza, esse é o primeiro extrator de características. O segundo, o Learned, foi a gente que propôs. Basicamente, eu pego um frame do vídeo, eu calculo o optical flow dele, crio um frame que representa o optical flow dele. A gente usou o optical flow denso. E eu processo esses dois frames usando uma VGG19 pré-treinada com um conjunto Imaginet, isso. Aí, basicamente, eu tenho a imagem aqui da rede convolucional, eu tenho um frame, ele passa por 16 blocos convolucionais, chega numa fully connected, aí outra, e a saída disso é um vetor de 4.096 dimensões. Ou seja, para cada frame do vídeo eu vou ter dois vetores, um do optical flow e um do frame RGB. Beleza. Aí a gente fez algumas análises. A primeira delas é que já que a gente tem apenas um vetor para cada vídeo, a gente pode usar uma técnica de redução de dimensionalidade e a gente pega o vetor que antes era de 2048 dimensões e agora a gente só tem duas dimensões. E com isso a gente consegue plotar um gráfico que cada ponto desse é um vídeo, os pontos pretos são os vídeos que têm violência e os brancos são os que não têm violência. Do lado esquerdo está o Handcrafted e o lado direito o Learned. Dá para ver que para essa base é o Rocket Fight, ou a gente conseguiria traçar, por exemplo, uma reta que dividiria os dados quase perfeitamente e a gente ia ter uma accuracy bem alta.
Dá para perceber também que pro Learned ficaria um pouquinho mais difícil, mas ainda assim era possível. Aí tem a Violent Flows. Também é fácil separar os dados, talvez por ter poucos vídeos, então a olho nu a gente conseguiria classificar melhor. Tem para o CF Crime Indoor, começou a ficar um pouquinho mais difícil, dá para ver que não tem como traçar uma reta que divida os dados perfeitamente, mas por ter muitos vídeos sem violência, talvez isso facilite na hora de classificar. Aí aqui tem a RWF 2000, não tem como separar esses dados de uma maneira fácil, pelo menos não sendo um humano. Tem a RWF Indoor, que é um dos datasets que a gente propôs. Dá para ver que também é difícil de separar os dados. No Handcrafted talvez seja até um pouquinho mais fácil, porque tem essa nuvem aqui que tem muitos vídeos sem violência. Mas mesmo assim ainda é uma tarefa difícil. Tem aqui a IE, que é o dataset que a gente criou. Também é difícil de classificar, os dados estão bem confusos. Enfim, essa foi a primeira análise que a gente fez. Agora tem a tabela de accuracy. Começando pelo que teve maior acerto, que foi a Rocky Fight. O Learned teve acerto de 88,4 e o Handcrafted teve de 89,6. Esse foi o único caso que o Handcrafted, o método clássico, foi melhor que o Learned. Nos outros, o Learned, todas eles foi melhor. A gente tem para Violent Flows, a gente teve um acerto de 85,4 para o Learned e 82,2 para o Handcrafted. Aí, para um dos datasets que a gente criou, que é o CF Indoor, a gente teve 86,4 para o Learned e 70,6 para o Handcraft, que foi um acerto bem superior. Para o RWF 2000, teve 72,8 para o Learned e 65,4 para o Handcrafted. E para o Indoor, a versão dele Indoor, teve uma taxa de acerto parecida, 72,5 e 66,5. E para o IE, que é a base que a gente propôs, teve 67,4 no Learned e 63,4 para o Handcrafted. Dá para ver que foi a base mais difícil de conseguir uma taxa de accuracy alto. Outra análise que a gente fez foi esses diagramas de Venn, que são relacionados aos vídeos que ambos os extratores acertam. Logo de cara, dá para ver que a Rocky Fight foi o único caso que teve mais acertos que o Learned, como a gente viu na tabela de accuracy, e para os outros casos o Learned foi melhor. Mas isso não significa necessariamente que um descritor é melhor que o outro. Afinal, tem vídeos que só o Handcrafted acerta e vídeos que só o Learned acerta. Aí outra análise essa sim é bem mais interessante, é que mesmo que a gente combine os dois acertos, o do Handcrafted e do Learned, ainda tem vídeos que os dois não erram. Aí eu fiz esse cálculozinho aqui, que é basicamente ver a quantidade de vídeos que ambos os métodos erram em relação à quantidade de vídeos total. E dá para ver que o percentual para IE é bem maior que a das outras, não bem maior, mas é maior que os outros datasets. O erro é 14% aqui, quase 15%. Para indoor do RWF é 11%. Aqui é para RWF 2000, 10%. E para o CF Crime Indoor, 6%. Violent Flow, 6%. E Rocky Fight, 4%. Durante o trabalho da gente, a gente tentou combinar os tipos de features, mas a gente não obteve um sucesso. Talvez tenha como, mas aí ficaria para um trabalho futuro. Aí beleza. Aí essa parte é a parte da apresentação. Aí eu queria mostrar antes de terminar um vídeo de amostra que a gente fez do dataset. São vídeos da IE. Não sei se precisa mostrar todo, mas vou mostrar um pouquinho. Dá para ver que é um tipo de violência bem específica e bem diferente dos outros datasets do estado da arte. Tem muito violência lotérica, né? Porque a Isso. gente começou mais ou menos pensando nisso, mas depois decidiu ampliar, né, Arnaldo? Isso. A ideia inicial da gente era fazer uma base que tivesse só violência no Brasil. Só que depois a gente percebeu que o estado da arte não tinha nenhuma base que era especializada só para ambiente fechado. Então a gente aproveitou isso e adicionou outros ambientes fechados. E fora também. O Tiago está perguntando aqui no chat, Arnaldo, se o AIE são só vídeos do Brasil. Não, não. A maioria é do Brasil,
Mas, como eu disse, a gente, depois que percebeu que não tinha um dataset especializado para cenas indoor, a gente botou de outros lugares, Estados Unidos, Índia. A ideia foi aumentar. Arnaldo, na apresentação eu acho interessante você reforçar, porque, assim, deu para mostrar que a IE tem as piores taxas de acerto, né? Uhum. E, tipo, porque isso é bom. Ah, certo, certo, certo. Deixa eu botar aqui. Tá. É, primeiro, todos os vídeos da AIE são vídeos de violência real. Então, como a taxa de acerto está menor em relação às outras, que são os datasets que existem no estado da arte, quer dizer que violência indoor é bem mais difícil de classificar do que do que os vídeos dos outros datasets. Ou seja, os outros datasets não são qualificados para a tarefa que a gente quer atingir. E mesmo depois que a gente separou a USF Crime e a Isso, RWF em versões indoor, a isso, IE foi mais difícil, né? isso, A isso, hipótese seria essa, né, Ronaldo? Que isso, a base, a IE é uma base difícil, isso. Dá que para está ver sendo que jogada agora no estado da arte. isso dá Né? para ver que a EWF 2000 para indoor, a diferença é quase nenhuma, de 1%. Tu ia mostrar Eu ia mostrar o mais Kaggle. a página, né? Isso. A gente vai deixar publicar o público dataset. A gente está usando o Kaggle, que é uma plataforma onde você pode upar uma base de dados para unidade acadêmica. Aqui está a página da gente, ainda não está pronta. Tem essa RDzinha, tem as pastas que tem os vídeos. Aí o que falta é botar uma descrição, as tags e botar os CSVs relacionados aos subsets que a gente fez. E é isto. Beleza, obrigado, Arnaldo. Vamos abrir para as perguntas, começando com o Tiago, né? Ele falou que queria falar sobre métricas de avaliação. Essas técnicas que vocês usaram para avaliação são essas duas técnicas, não são as técnicas assim convencionais, vamos dizer assim, um benchmark, né, para avaliação de violência, ou existe algum benchmark para avaliação de violência, alguma técnica benchmark? Porque assim, se a publicação o foco é na base, assim, eu acho que não é necessário, não estou dizendo que não vai botar, não é necessário colocar, por exemplo, essas handicraft features, que é uma proposta de vocês também, né? Pois é, tipo, não são. Quer dizer, é melhor Arnaldo falar primeiro, né, para ele treinar e depois eu complemento. Tá. É porque uma das coisas que a gente quer fazer nesse artigo, além de publicar o dataset, a outra contribuição seria uma comparação entre os dois tipos de vetor de característica. Então, a gente começou pelo método clássico, que é o MoSIFT, porque ele realmente é usado muito na literatura para detecção de violência. Tem muitos artigos que usam. E depois a gente usou esse segundo método. A gente começou a implementar um método chamado AMDN, só que é muito usado também, só que ele era meio antigo. A rede convencional que ele usava é uma que não se usa mais, aí a gente propôs uma melhoria nele. Não é uma contribuição tão grande, porque existem outros métodos na literatura que tem uma taxa de acerto melhor, mas foi isso. Não sei se respondi a pergunta. Só complementando, ótimo, é isso mesmo, Arnaldo. E, pois é, o que a gente achou interessante também foi comparar, né, com o advento desses métodos Deep Learning, né, que todo mundo só quer saber de Deep Learning agora. Se não tiver Deep Learning, não tem interesse. A gente achou interessante mostrar que existem imagens que o método não Deep acerta, que o método Deep não acerta. Então a gente achou interessante mostrar que tudo bem, a taxa de acerto de Deep Learning é maior, mas ele não é 100% melhor, porque seria 100% melhor se ele acertasse todos que o não Deep acerta, mais alguns. Mas não é isso que acontece, né? Então essa análise a gente também achou interessante, até para tentar provocar alguma
alguma discussão sobre isso na literatura, para polêmica mesmo. Ó, não, isso que você falou é muito importante, Luiz, porque, assim, a gente sabe que é moda, tem incentivo da indústria, porque a NVIDIA tá ganhando dinheiro com isso, né? É um ramo de mercado que ela inaugurou, né? É, e, mas a gente já sabe, né, teoricamente, não tem almoço grátis, né? Então, é um resultado, você pegar aquele livro que eu sei que você gosta muito lá do Duda, lá do Recognition, né? Ele vai frisar, vai explicitar isso detalhadamente, que ele gosta de detalhar as coisas lá. Então, não tem almoço grátis. Então, não existe um classificador perfeito, né? A gente sabe. Só que aí, na moda de Deep Learning, todo mundo está achando que realmente é isso que você falou aí, que é a panaceia, né? Quando não é. Mas eu vejo disso. Não, é exatamente isso. Talvez a gente precisa até enfocar nesse resultado também que está nessa pesquisa, que está no artigo, que está no TCC de Arnaldo, que não é a base, entendeu? Então, essa comparação também está junto. Então, não é só a base e mais essa pimenta aí, dessa discussão aí, para sobre o conflito, né? Métodos deep, métodos não deep, né? Olha, assim, e outra coisa legal também, que você propôs o artigo propôs a base com a técnica, apesar de não ser assim, não vejo para vocês como uma coisa muito convencional, sei lá, não sei também se é. Mas assim, é legal porque quem usar a base pode querer usar a sua técnica, né? Você acaba ganhando exposição para a técnica proposta, porque quem usar a base vai ter uma chance de ter contato com a técnica, né? Isso é uma vantagem, né? Assim, a técnica, como o Arnaldo mesmo falou, né, Arnaldo? Tipo, ela, assim, tem outras técnicas deep, métodos deep mais modernos. Uhum. Mas a gente tentou fazer um framework cujo objetivo era comparar deep com não deep. Isso. Então, um framework que tem uma caixinha lá, que se você mudar essa caixinha assim, ela vira deep, se ela mudar a caixinha de outra forma, ela vira não deep, e todo o resto do framework está igual. Por isso que a gente está realmente comparando o deep com o não deep, porque todo o resto do framework está igual. Isso. A gente queria, inclusive, ter um vetor para cada vídeo só. Um vetor que descreve cada vídeo, porque aí a gente consegue fazer aquela análise do TSNA e tal. Exato. Então, a gente deu preferência por um framework que métodos deep e não deep se enquadrassem para fazer essa comparação. Mas é isso. Então, acho que a gente não vai convencer muito pelo método inovador, mas pelo artigo novo, pela base nova, porque são 3 bases, uma do zero, mas as duas são também novas, as duas outras, e por essa análise de comparação, né? E antes de chegar lá na métrica, eu queria perguntar se teve algum experimento que é a concatenação das bases. Das bases, não. Porque é uma coisa interessante, você gera de uma base bem maior, já que agora as 3 têm o mesmo aspecto, né? Fica essa questão lá, se juntasse, né? A gente não fez agora, a gente até discutiu, Arnaldo falou isso, e a gente espera que alguém faça e cite a gente. É a isca, né? Nada mais justo. Tá tudo pronto, é só fazer. Bom. E mais o que eu disse? Sim, agora para as métricas, que era isso que eu ia falar. Aqui é uma questão não é científica nem técnica, é do ponto de vista de aplicação mesmo, a pergunta, porque aí é que eu friso lá. Eu vi que ali na tabela tem a taxa de falso positivo e falso negativo, quer dizer, eu acho que né, pela sigla que estava lá. Aí o que eu ia dizer, por exemplo, que a gente foca aí, quem pagou a disciplina comigo aí recentemente, a gente foca muito em precisão recall, né? E aí eu queria saber, do ponto de vista da aplicação, o que é que vocês acham? Que é melhor dar um alerta de que tem violência? Porque eu lembro que quando o Luiz começou esse trabalho, que foi com
primeira vez que eu vi com outro estudante, que eu me esqueci agora o nome, Pedro. Pedro. Foi com Pedro. Aí a ideia era montar um sistema, né, de vigilância que pudesse emitir talvez um alarme de possível assalto na casa lotérica. Aí eu levanto a pergunta. O objetivo, sei lá, não sei, né? Isso é bem de aplicação mesmo, eu acho que não é nem da nossa alçada, é mais do cara que tem um sistema de uma empresa de vigilância, mas já que está com esse problema, eu vou levantar. É melhor emitir um alerta de provável assalto, mesmo com pouca confiança, ou só emitir alerta de certeza de assalto, que é no caso ali até aquela análise final lá dá uma... Você compara quando os dois acertam, por exemplo. Né? Pois é. O que será que é melhor? Porque com essa respondendo essa pergunta, ou até você indo para os dois extremos, né, avaliando cada extremo separadamente, você acha que tem uma avaliação que faz mais sentido do ponto de vista de aplicação, que a pessoa vai dizer, eu posso realmente usar esse sistema numa empresa de vigilância, por exemplo, ele vai me dar um alerta, sei lá, algumas vezes ele vai me dar um alerta, então quando ele der um alerta, se ele só dá alerta quando tem certeza, quando ele der um alerta, eu disparo a minha equipe para ir para o local antes mesmo de uma pessoa verificar o vídeo. Ou não, eu disparo um alerta de provável assalto e direciono a equipe as pessoas para olhar, sei lá, entendeu? Na aplicação. Pois é, isso é sensacional, a pergunta. E o que eu penso sobre isso, TH, é tipo, enquanto cientistas, né, enquanto criadores de tecnologia, a gente precisa ter a tranquilidade de operar no sistema para tentar viajar nas duas em vários pontos de operação do sistema, né? Porque no final das contas, eu acho que é o dono da lotérica que vai decidir se ele quer um precision ou recall. E aí, talvez, você falando assim, talvez seja interessante colocar precision e recall lá nas métricas. Eu não tinha atentado a isso, talvez seja. Mas, assim, do nosso ponto de vista, será que a gente estaria apto para trabalhar de uma forma que a gente conseguisse beneficiar o falso positivo ou o falso negativo, que a gente consiga beneficiar o precision ou o recall, né? Será que a gente consegue trabalhar em vários pontos de operação? Está pensando na forma de enviesar o classificador para uma posição, né? Não. Eu acho que na saída do classificador final, você faz uma saída soft, para ele não dar uma saída hardware, e thresholdzinho ali, o que o cara quiser, você faz. Eu quero um mais apertado, aí você mexe lá no threshold. Eu quero mais frouxo. Massa, eu acho interessante essa análise, assim, porque do ponto de vista de aplicação, eu queria ver isso, assim, né? Eu não sei qual que o cara que querer nesses dois extremos, mas fazendo variações para um lado e para o outro, e avaliando cada uma das duas opções, a pessoa que olhar ali já tem uma perspectiva do que vai ser, né? Agora, assim, reforçando essas taxas de acerto que a gente tem hoje, na base AIE, que hoje, que eu entendo, é a base mais significativa para assaltos em lotéricas, por exemplo, a acurácia que a gente tem hoje não é suficiente. Esse artigo não promete uma detecção perfeita, ela promete um método e promete uma discussão interessante sobre esse problema. Tá? Mas, assim, no futuro, o futuro desse projeto é, a partir desses dados, a partir dessa base, tentar focar agora no algoritmo. Mas o mérito desse artigo, na minha visão, é muito claro. É para iniciar a base e iniciar a discussão sobre deep e não deep. Agora tem outra coisa que eu anotei aqui, eu anotei tudo no chat que é para não esquecer. A combinação de classificadores aí, considerando essa análise que Arnaldo já fez aí, tem um planejamento, ou sei lá. A gente começou tentando combinar as saídas soft dos dois classificadores, um que tinha sido treinado com Handcrafted e outro com Learned. A gente dava peso às vezes mais para um e às vezes mais para outro.
Aí os resultados, o melhor resultado ainda não foi melhor do que o Learned, por exemplo. Não teve uma melhoria grande. Aí, por enquanto, foi isso que a gente fez de combinação. Ah, é massa. Mas é legal esse resultado também, né? Assim, mesmo que não tenha melhorado, mas é um resultado interessante. Assim, acho que compensa, né? Eu acharia interessante de ver no artigo, se você estivesse lendo. Eu acho que não lembro mais de nada não, assim, em princípio. Parabéns, ficou muito legal, viu? Vamos pensar. Obrigado, valeu, Thiago, por todas as considerações. Vou pensar muito Valeu, naquele obrigado. Precision Recall também. Vou pensar. Vamos pensar, né, Arnaldo? Valeu, Arnaldo, obrigado. Tá muito bom o Valeu. trabalho. Eu já tinha falado isso pessoalmente, estou falando publicamente.